e que você possa aproveitar esse momento que nós vamos meditar na palavra de Deus neste vídeo para crescer um pouquinho mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Consideramos a Bíblia Sagrada infalível, porque é a palavra de Deus que, através do seu Espírito Santo, ela inspirou os seus autores para nos deixar ensinos preciosos acerca das coisas da vida. E, como sempre, nessas oportunidades, eu procuro destacar alguma notícia da semana que possa ser de nosso interesse bíblico. E ontem, o jornal Gazeta do Povo, ou melhor, hoje, dia 18, trouxe uma reportagem lá do Reino Unido, de que o Reino Unido proíbe orar silenciosamente contra o aborto. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a nossa orientação para esse estudo bíblico. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua pessoa, Senhor, clamando pela tua misericórdia, Senhor, nos dá sabedoria dos céus para compreendermos a tua vontade. E, sobretudo, Senhor, que as nossas atitudes possam ser modificadas e nós possamos aplicar a tua palavra na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Reino Unido ele é composto por 4 países: a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Todos eles debaixo do reinado inglês. E no dia 16 agora, de outubro, houve uma sentença proferida na Inglaterra em que um veterano do exército britânico, o cristão Adam Smith Connor, foi considerado culpado por orar silenciosamente do lado de fora de uma clínica de aborto. Isso lá em 2022, ele se dirigiu a uma clínica de aborto, lado de fora, e ele não proferiu palavra alguma, só ficou lá em atitude de oração, fez alguns sinais com as mãos, segundo o julgamento, e agora, no dia 16, ele foi condenado
por essa prática. E ele tem que pagar um valor aproximado de R$ 66.000. Essa condenação fica em suspenso, ela só vai ser executada se ele voltar a rescindir. Recentemente, no Reino Unido, outras pessoas também foram processadas por orarem silenciosamente perto de centros de aborto. A oração silenciosa, por si só, lá no Reino Unido, não é ilegal. No entanto, algumas áreas específicas, conhecidas como zonas de proteção, foram estabelecidas para evitar que as mulheres que optam pelo aborto se sintam constrangidas ou pressionadas. Então, as clínicas de aborto, que estavam recebendo constantemente pessoas cristãs do lado de fora dos seus estabelecimentos, essas pessoas oravam, traziam faixas, placas, tentando dissuadir aquelas moças que estavam entrando na clínica para abortarem a não cometerem o ato. Isso causou uma reação dessas clínicas e foi estabelecido então essa zona de proteção. Então, lá num perímetro em volta à clínica é proibido essas manifestações. Porém, esse homem, ele não estava com placa, não estava orando alto, simplesmente fazendo uma oração em silêncio. E isso está sendo agora formalmente sendo proibido. Esse é o trágico retrato de uma civilização que deliberadamente está voltando as costas contra o Criador. Mas eu não vou, nesta oportunidade, falar sobre o aborto, porque tenho para mim que todos que acessam o meu canal, assistem os meus vídeos, são contra o aborto. Não creio que nenhum cristão que tenha o amor de estudar a palavra de Deus possa ser favorável ao aborto. Eu vou falar ao contrário, eu vou falar da vida e como a vida é apreciada na palavra de Deus, principalmente ter filhos.
A palavra de Deus considera filhos uma bênção. E eu vou trazer alguns versículos que mostram isso. Lá no Salmo 127, verso 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, a palavra de Deus é clara: olha, Deus te dá filhos como herança, ou seja, bens preciosos, motivo de orgulho e de regozijo. Salmo 128 e 3 diz assim: A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui o salmista monta um quadro, um tema de pintura. Você sentado na mesa, rodeado pelos seus filhos. Momentos mais alegres que eu passo é quando eu, a minha esposa, Marise, as minhas filhas, Serena, Ariane e Raquel, meus genros, Mário, Natanael, Cauê, os meus netos, Breno, Isabela, Natan e Gabriela, estamos sentados juntos em uma mesa, participando de alguma celebração familiar. Nem sempre isso é possível. Tem uma filha que mora em Guarujá, tem outra filha que mora no Paraná, em Curitiba. Mas às vezes nós conseguimos nos reunir e é motivo de grande alegria a família estar juntos. Provérbios 17:6 diz assim: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, nossos netos. E a glória dos filhos são seus pais. Estes versículos nos mostram que os filhos são considerados dons preciosos de Deus, uma herança e uma fonte de alegria para as famílias. Eu vou mostrar alguma coisa bastante interessante na Bíblia Sagrada. As mulheres dos primeiros patriarcas de Israel, Abraão, casado com Sara, seu filho Isaque, casado com Rebeca, e seu neto Jacó, casado com Raquel. Essas mulheres, Sara, Rebeca e Raquel, eram estéreis, não podiam ter filhos. E isso era motivo de dor. Eles queriam ardentemente ter filhos. O cristão
deseja ardentemente ter filhos. Muitas vezes, evidentemente, como era o caso de Sara, Rebeca e Raquel, não podiam por motivos físicos, mas eles, mesmo assim, havendo um impedimento físico, eles não desistiram. Não há um versículo específico onde Abraão ora diretamente por um filho. Mas lá em Gênesis 15, versículos 2 e 3, descreve Abraão expressando sua preocupação a Deus sobre não ter descendentes. E aí Deus promete que ele terá um filho. Lá em Gênesis 15, 2 e 3 diz assim: Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: Eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será meu herdeiro. Então, Abraão já velho, Sara já idosa, sem filhos, Abraão, um homem rico, ele fala: Olha, não tenho herdeiro, Senhor, vou deixar tudo isso para o meu, vamos dizer assim, secretário-geral, Eliezer, um homem que não era seu sangue. Então, Abraão se prostra e ora, e aí não silenciosamente, ele abre a sua boca e clama ao Senhor para que o Senhor lhe dê filhos. E Deus vai abençoá-lo. Sara, na sua velhice, engravida e tem Isaac, que seria o segundo patriarca de Israel. Isaac também se casa com Rebeca, e também acontece a mesma coisa. Os anos passam e o filho não vem. Então, aí, nesse caso, a Bíblia registra explicitamente Isaac orando por sua esposa Rebeca. Lá em Gênesis 25 e 21 diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo maravilhoso que atesta o poder da oração incessante e mostra também a vontade de Deus do casal conceber. E aí nasceu, de Rebeca nasce gêmeos, Jacó e Esaú. A história dos dois é uma história longa, que você pode ler na Bíblia Sagrada, mas Jacó se torna o primogênito. Ele recebe a bênção espiritual que Isaac recebeu de Abraão, de ser o líder espiritual de Israel, que nós conhecemos como patriarca.
Então, Abraão foi o primeiro patriarca, seu filho Isaac herdou a responsabilidade espiritual sobre o povo de Israel e ele vai passar essa responsabilidade espiritual abençoando o seu filho Jacó. Jacó casa lá com as filhas de Labão, Léia e Raquel, mas o amor da vida de Jacó é Raquel. Mas Raquel, como a sua sogra Rebeca, também é estéril. E Raquel, por sua vez, ora desesperadamente a Deus por filhos. E Jacó também busca a intervenção divina. Lá em Gênesis 30, 22, diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, sinal que ela estava orando, e abriu a sua madre. Ou seja, deu-lhe filho. E aí ela tem José, e depois vai ter Benjamim, e vem a falecer no parto do seu segundo filho. Esses versículos, eles ilustram como a fé e a oração são poderosas, mostrando que com a intercessão divina, milagres podem acontecer. E mais do que isso, mostra que Deus é pró-vida. Eu sei, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, que você também é pró-vida. Se você conhece alguém que está trilhando esse caminho perigoso, de pensar em interromper uma gravidez, aconselhe biblicamente essa pessoa. Pode usar mesmo esses versículos mostrando como Deus quer que ela tenha esse filho. E como os filhos são bênção para a nossa vida. Eles não são empecilhos. Os filhos são bênçãos do Senhor. Que esse pensamento possa abundar em nossos corações. Lá no Reino Unido, ainda agora nós vemos que é proibido orar nessas zonas demarcadas, perto das clínicas, mesmo silenciosamente. Mas eles não têm poder de entrar na sua casa, no seu quarto, na sua igreja. E ali você pode orar incessantemente para que essas mulheres enganadas por Satanás que procuram essas clínicas possam, mesmo num derradeiro momento, tomarem consciência de que Deus é pró-vida, salvando essas crianças e até mesmo essas mulheres
de uma situação irreversível. Que Deus te abençoe, que você possa estar orando por essa causa. É uma causa que tem abalado os cristãos de todo mundo, porque estamos vendo a olhos nus os homens se levantando sobre tudo aquilo que Deus abençoa. Que Deus possa ouvir a sua oração. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor meu Deus, te damos graça neste momento em que meditamos um pouco na tua palavra, Senhor, sobre a vida, Senhor. Tu és o autor da vida e nos alegramos como tu deste oportunidade para Sara, para Abraão, para Rebeca, para Isaac, para Raquel e para Jacó gozarem da alegria da maternidade e da paternidade. Abençoa teus servos. Se alguém que nos ouve ora incessantemente para ter filhos, Senhor, ouve a oração dos teus servos, abençoa. Abre a madre como fizestes na antiguidade. Se alguém dos familiares dos que nos ouvem, dos conhecidos, estiverem pensando em interromper prematuramente a vida de alguém que ainda está para vir a este mundo, toca, Senhor, toca para que tal coisa não se suceda. Abençoa nossos irmãos lá no Reino Unido, Senhor, que eles possam continuar sendo usados na tua mão para interceder contra as obras do maligno. Abençoa os teus servos que nos ouvem, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.